A neutralidade não existe. Não existe. Então, o que pode acontecer é você reconhecer que você não quer assumir um lado, ou brigar por ele, ou se posicionar. Isso não é neutralidade. Isso, às vezes, está mais perto da omissão ou da acomodação de que você não quer correr risco, aí então você tem que lidar com o medo em confronto com a coragem de assumir o papel que você está. Então, eu sei que eu corro os riscos de ser acusado até injustamente por pegar parte da minha fala, torcê-la, estar com o ouvido atrás da porta, dizer o professor disse isso e tirar do contexto, e isso se transformar numa repreenda, e daqui a pouco, olha professor, muito obrigado, nós não queremos mais o seu trabalho. Então, por isso que eu executo o meu papel com muito compromisso, com muito cuidado. Então, eu sempre me preparo, né? Eu estou sempre preparado para dar uma aula, seja no Estado, seja para o Sebrae, seja para a FAAL. Parte do meu dia é para preparar aquilo que eu vou e tentar prever algumas variações e tentar separar talvez algum momento para que o aluno possa, olha, vamos conversar então sobre essas relações fora desse contexto, vamos tentar trazer a aplicação prática sobre determinado assunto, seja ele qual for, da matemática, da física, da química, de uma instrução sobre negócio, das vendas, enfim, da formação como as matérias que eu estou ministrando na FAO lá sobre planejamento estratégico. Então, a gente procura trabalhar. Mas, de fato, isso realmente é um desafio, porque você deve assumir seu papel e colocar, dizer, olha, vocês devem pensar, vocês devem discernir e perceber se vocês estão manipulando o seu futuro ou deixando com que outras manipulem o seu presente e, consequentemente, o seu futuro. Então, isso tudo é um papel, para mim, bastante importante e eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho de colocar para os meus alunos boas perguntas e desafiá-los com coragem para que eles respondam de forma muito honesta. Quando eu sou questionado, mas professor, mas o que é que o senhor acredita? Qual é a sua opinião? O que é que o senhor pensa? E eu digo, olha, então antes de dizer o que eu penso, o que eu acredito, lá fora se acredita dessas duas formas, desta e daquela. Vocês devem perceber qual dessas aqui se encaixa maior com a sua estrutura, com a sua condição. Sejam honestos, assumam, defendam com coragem, porque é assim que a nossa vida humana caminha, implementando essas coisas. Mas, e o que a gente olha principalmente nessa questão educação, tem um livro que eu li recentemente, de um padre pedagogo, também teólogo, chamado Ivan Illich. Ele escreve Sociedade Sem Escola. E ele confronta realmente, mas não diz que a escola não é necessária, ele não quer desconstruir algo, ele só quer dizer o seguinte, ó, o Estado, o estamento tomou tanta coisa e obrigou o cidadão a estar numa sala de aula e ele quebrou exatamente a relação entre ensino e educação, que é unir quem quer aprender com quem quer ensinar. Então, hoje, se percebe, a minha experiência em salas de ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, não há esse desejo em querer aprender. É raro. É raro você perceber que tem alguém lá, numa noite, por exemplo, eu ministro as aulas só nos períodos noturnos, também atuo em uma escola de educação de adultos, que é um pouco mais diferente, um pouco mais... são experiências diferentes, porque a pessoa já passou por uma certa idade, agora está percebendo a falta que está fazendo, então é outra percepção. Então eu vejo isso muito claro. Quem quer aprender e quem está lá porque tem que cumprir o papel, tem que estar lá, é obrigado a estar lá. Então, aí você vê professores querendo ensinar, mas um aluno não querendo aprender. E isso me motiva ainda mais, porque se eu não consigo, talvez, mudar aquele status dentro da sala, nós temos que dar um passo acima e entender por que isso é dessa forma. E aí, então, a gente começa a olhar, por exemplo, esse desenho de como é o MEC, as leis, os parâmetros curriculares, tudo em função de uma visão marxista. E aí começa um desenho que você tem que inteligir, tem que defender e combater isso. Por quê? Porque os resultados mostram. Então, se você não quiser realmente olhar e dizer, ó, está muito ruim, o que vai ser feito? Não, mas o problema é tão grande porque é mais dinheiro. Não. Tem um exemplo de Sobral. Tem que começar na escola básica, tem que começar no ensino, na alfabetização, na língua portuguesa e na matemática. Mas isso não interessa a muitos. Enfim, esse é um desenho bastante triste de constatar,
totalmente doutrinado, um monte de falácias, de mentiras a respeito do atual estado das coisas. Então você vai dizer que a culpa de quem é que está nessa condição? É do professor? É do diretor? É da escola? É do aluno? De quem é a culpa dessa falência? É de quem forma as leis. E quando você vê, estuda, começa a perceber quem é que está no topo dos indicadores, quem são os alunos, quem são o povo mais inteligente, você percebe que as leis que norteiam a educação influenciam o dia a dia da sala. Então, as leis nossas hoje não vão atuar na prática, no dia a dia. Elas são bonitas, belas, cheias de uma verborragia que não faz sentido. Ah, professor, mas como você está dizendo isso? Vamos ler, vamos tentar ver. Né? Então, enfim, tem alguns santos graus aqui que a gente não pode tocar, mas pega Paulo Freire, marxista. Tudo na visão dele é luta de classe. E ele afronta, no livro que ele escreveu, que é o mais famoso, não cita a família no papel da educação. Por quê? Porque no livrinho dele, na regrinha geral, a família é opressora. Então, enfim, e aí tudo tem consequências. E nós estamos vendo esse estado das coisas. Então, é desafiador, mas, de novo, está aí que está o segredo. Temos que nos aproximar, conversarmos mesmo, constatando o seguinte, ó, quantos anos está nesse estado? Nos últimos 20 anos, o que aconteceu? Quem foram os responsáveis por isso? Então, enfim, está aí um grande tema para jornalistas identificarem, se aproximarem, questionarem e perceber quando que nós vamos reverter esse jogo.